Em 1648, as potências europeias centrais e ocidentais se encontravam devastadas por conta de dois conflitos que se arrastavam de forma quase ininterrupta há décadas. A primeira é a Guerra de Independência Holandesa, ou Guerra dos 80 Anos, entre a Espanha Católica e os rebeldes protestantes da República das Sete Províncias Unidas e os Países Baixos. A segunda é a famigerada e avassaladora Guerra dos 30 Anos, que inicialmente se tratava de um conflito de motivações religiosas no Sacro Império Romano Germânico. Acontece que o imperador Fernando II, que era católico fervoroso, tentou impor, logo após a sua eleição, o catolicismo em todos os domínios imperiais, uma clara violação da Paz de Augsburgo de 1555, que garantiu o direito de escolha religiosa, o que, obviamente, gerou descontentamento dos estados protestantes do Sacro Império, desembocando na primeira de muitas fases da guerra. Aquele que era um conflito religioso evoluiu para uma rivalidade política aberta entre a França e os Habsburgos pelo domínio da Europa. Em 1630, a Suécia interveio na guerra, transformando-a em um conflito de grande escala no continente. A Guerra dos 30 Anos devastou regiões inteiras, com fome e doenças, reduzindo significativamente as populações dos estados alemães e italianos, da Coroa da Boêmia e dos Países Baixos do Sul. Ambos os conflitos foram fundamentais para moldar o cenário político europeu. A devastação e as mudanças nas alianças e no poder político resultantes dessas guerras criaram a necessidade clara de um novo sistema de ordem e estabilidade na Europa. A Paz de Westfália, que vamos falar nesse vídeo, foi a resposta diplomática a essa necessidade, estabelecendo princípios que até hoje são a base do sistema internacional moderno. Mas se você quiser dar uma força para o canal na criação de conteúdo, eu só agradeço. Antes mesmo de 1648, já era do interesse dos atores beligerantes da Guerra dos 30 Anos a paz. O que faltava, claro, era consenso entre os inimigos de guerra. Já no ano de 1641, os representantes dos três principais atores da guerra, o Sacro Império, a França e a Suécia, concordaram que a Europa precisava de paz. As negociações não tiveram início e fim exatos, pois as 109 delegações participantes nunca se reuniram em uma sessão plenária, chegando entre 1643 e 1646 e saindo a partir de 1647. E enfim chegamos no ano de 1648, em que a guerra pendia, embora os dois lados estivessem exaustos e destruídos, para a França, Suécia e seus aliados. A Suécia era imbatível no norte da Alemanha. A Espanha tinha que lidar com a invasão francesa da Catalunha, o fim da União Ibérica e com os Países Baixos. Além disso, França, Suécia e seus aliados conseguiram importantes vitórias no campo de batalha nesse ano, fator esse que potencialmente influenciou nas negociações de paz. E assim chegamos aos Tratados de Westfália, ou Paz de Westfália, que surgiram de diversos acordos assinados justamente na região de Westfália, que é essa daí. As duas cidades que marcaram a existência da Paz de Westfália foram Münster, onde negociaram o Sacro Império e a França, justamente com seus respectivos aliados, e Osnabrück, de preferência da Suécia. Agora vamos aos pontos estabelecidos. Primeiro, o nascimento do Estado moderno, soberano, onde cada um tem autoridade plena sobre seus assuntos internos e externos, sem interferência externa. Para que o Estado moderno exista, é necessário o reconhecimento dos outros Estados modernos. Segundo, os tratados reconheciam a Paz de Augsburgo, garantindo a liberdade religiosa dentro dos Estados. Terceiro, a partir daquele momento, haveria um equilíbrio internacional de poderes. Quarto, o estabelecimento da diplomacia permanente e do precedente de alcançar a paz por meio de congressos diplomáticos. E o quinto principal ponto, os ajustes territoriais, que dentre os mais importantes podemos destacar o reconhecimento da independência da Suíça do Sacro Império Romano Germânico, a expansão dos territórios da França, Suécia e Brandemburgo-Prússia, a clarificação da independência da cidade de Bremen e a abolição de barreiras ao comércio e à navegação estabelecidas durante a guerra. Agora vamos para as consequências dos Tratados de Westfália. A guerra alterou a ordem política europeia. A ascensão da França Bourbon, a limitação das ambições habsburgas e a ascensão da Suécia como grande potência criaram um novo equilíbrio de poder no continente, com a França emergindo fortalecida e cada vez mais dominante na segunda metade do século XVII.
O fim das barreiras comerciais erguidas durante a guerra foi um passo importante para a recuperação econômica da Europa após décadas de conflito devastador. Mas o mais marcante dos legados deixados pela Paz de Westfália foi o surgimento das relações internacionais modernas, baseado na coexistência de Estados soberanos. Os princípios de soberania e não interferência são até hoje fundamentais no direito internacional moderno. Mas será que no mundo contemporâneo, marcado pela globalização, a interdependência e os novos desafios de segurança, o conceito westphaliano de soberania ainda é válido? Esse é um importante debate que tem sido feito nas últimas décadas no direito internacional moderno. Embora o Estado continue sendo o ator central no sistema internacional, o cenário global contemporâneo é marcado pela ascensão de uma variedade de outros atores que desempenham papéis cruciais nas relações internacionais. A influência desses atores desafia e complementa a soberania estatal, refletindo a complexidade e a interconexão do mundo moderno. Importantes atores políticos têm feito críticas e apontado contradições na Paz de Westfália nos últimos anos, a começar pelo secretário-geral da OTAN de 1998, Javier Solana, que disse que a humanidade e a democracia foram dois princípios essencialmente irrelevantes à ordem original de Westfália. E como crítica, ele ainda apontou que o princípio da soberania produzia as bases para a rivalidade e não uma comunidade de estados. Em 1999, Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, tinha destacado o fim do Estado de Westfália ao argumentar que a soberania tradicional não poderia mais ser invocada como uma defesa absoluta contra intervenções externas, especialmente em face de violações massivas de direitos humanos. Para ele, a comunidade internacional tinha a responsabilidade de agir quando os estados não fossem capazes de proteger os seus próprios cidadãos. E foi com essa reinterpretação do conceito de soberania proposto pelo Tony Blair que a ONU em 2005 estabeleceu o conceito de R2P, responsabilidade para proteger. É porque em inglês 2 é to, né? To protect. Deu pra entender o trocadilho, né? R2P baseia-se na premissa de que a soberania não é apenas um direito, mas uma responsabilidade. Se um Estado é incapaz ou não está disposto a proteger a sua população de genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade, a responsabilidade recai sobre a comunidade internacional para intervir. Exemplo de quando o princípio do R2P foi aplicado é a intervenção da Líbia em 2011. Apesar de sua importância, o conceito de R2P enfrenta desafios e críticas. Claro, para muitos estados, as intervenções externas são vistas como ameaças à sua autonomia. Além disso, as intervenções sob a bandeira do R2P nem sempre foram consistentes ou desprovidas de interesses políticos, como a gente pode ver muito bem no exemplo da intervenção da Líbia. Wow! Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. Confirmed reports. Yes, we came, we saw, he died. A evolução do conceito de soberania e a reavaliação do papel do Estado, impulsionadas por ideias como o R2P e os direitos humanos universais, apontam para a necessidade de um Estado que equilibre sua autoridade com a responsabilidade ética de proteger e promover os interesses de todos os seus cidadãos. O caminho para um futuro onde o Estado seja um verdadeiro instrumento de justiça e paz ainda é longo, mas os fundamentos para essa transformação estão sendo constantemente reafirmados e desenvolvidos por aqueles que lutam por um mundo melhor. Então é isso que eu tinha para falar sobre a Paz de Westfália, espero que tenham gostado, vou deixar aqui na descrição as fontes que eu usei para fazer esse vídeo e até a próxima.